Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesse dia de hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2019, e a gente continua na alegria de poder fazer a programação da Rádio JB, da Rádio Alegria, com muito sucesso, com muita alegria, com muito amor e muita paz. E aqui nós temos Palavra de Deus. Hoje temos Atos capítulo 17, onde Paulo prega lá em Atenas. Paulo na Grécia, o homem que mais viajou aí, pregando a palavra. E não tinha muitos recursos igual tem hoje, né? E ele conseguiu pregar no mundo daquela época. E você? Tem pregado ao menos um pouco na sua rua? Ao menos um pouco na sua casa? Então vamos imitar Paulo. Paulo, ele disse em Coríntios 11, 1 Coríntios 11: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É isso aí. Se você acha difícil imitar a Cristo, imite pelo menos Paulo. Gente, o negócio é sério, né? Mas temos que imitar alguém que foi fiel a Deus, que foi de caráter, que foi de honestidade, que foi de muita paciência, né? Que viveu uma vida íntegra diante do Senhor. Vamos imitar alguém, quer seja Cristo, quer seja Paulo, quer seja Jó, quer seja... Na verdade, todos pecaram, exceto Cristo, né? Todos pecaram, exceto o nosso Cristo, que não pecou. Mas se nós imitarmos a fé de alguns desses, como dizem Hebreus, que nós temos que imitar a fé de alguns desses irmãos aí que foram homens de Deus. Está muito bom, né? Deus abençoe a todos, boa quarta-feira a todos nós, né? Sexta-feira é feriado aqui, né? Brasil, feriado de Páscoa, mas vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Sexta-feira ainda está longe, né? Não acabei pensando na sexta-feira aqui, não sei porquê, mas vamos juntos aqui, só alegria diante de Deus. Atos capítulo 17. Paulo em Tessalônica e em Bereia, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram
muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a sua ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes nos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar de que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos de outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. O que é novidade? Você ouve aqui. É impossível conquistar alguém. Entre o sim ou não, é impossível viajar no ar com
os pés no chão. É impossível ver o sol nascer se eu não acordar. Mas hoje eu verei a tua luz, Senhor, brilhando sobre mim. Já decidi não mais ficar em cima do muro. Não é o fim pro meu amor. Pra sempre vou te amar. Vou aquecer o meu amor, não deixar se esfriar. Vou mergulhar em teu querer, o fim dos tempos romper. Vou aquecer o meu amor, não deixar se esfriar. Em tua palavra vou manter a chama acesa. É impossível conquistar alguém entre sim ou não. É impossível viajar no mar com os pés no chão. É impossível ver o sol nascer se eu não acordar. Mas hoje eu verei a tua luz, Senhor, brilhando sobre mim. Já decidi não mais ficar em cima do muro. Não é o fim pro meu amor. Pra sempre vou te amar. Vou aquecer o meu amor, não deixar se esfriar. Vou mergulhar em teu querer, o fim dos tempos romper. Vou aquecer o meu amor, não deixar se esfriar. Em tua palavra vou manter a chama acesa. É dia de romper o fim dos tempos, levar meu coração ao início, me apaixonar, te querer mais, ter tua palavra e guardá-la em mim. Buscar o princípio da sabedoria, buscar o dom do conhecimento e erguer acima do céu o meu amor, te amar mais e mais. Vou aquecer o meu amor, não deixar se esfriar. Vou mergulhar em teu querer, o fim dos tempos romper. Vou aquecer o meu amor, não deixar se esfriar. Em tua palavra vou manter a chama acesa. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.